Saudações, em Goiás, 6h45 da manhã, 23 graus. Não preciso falar sobre o clima, né? Hoje parece que vai ser 2 graus mais quente do que ontem, que já foi um dia bem abominável. Mas é isso, é o que temos, né? Moramos em Catalão, não em Ushuaia. Enfim, eu tava lendo alguns artigos e até procurando alguns vídeos para intercalar informação e notícia. E assim, gente, recentemente, nessas últimas semanas, duas coisas chamaram bastante atenção a respeito da escalada desse conflito, e que não tem diretamente a ver com guerra, mas que nitidamente fazem parte, vamos supor assim, de um panorama mais geral das coisas. A Federação Russa não vai mais vender combustível para a União Europeia, para a Europa. E a China apertou ainda mais as sanções de germânio e galho para empresas de países hostis. Certo? Agora está ainda mais controlado. Ao mesmo tempo, a Federação Russa abriu o mercado financeiro dela para 30 países, entre os quais Brasil, Cuba e Venezuela. Então as coisas estão se delineando. Certo? Vamos começar. Nossa, esse cachorro está... Aliás, gente, olha que dia bonito. Está muito bonito. Certo? Já, o sol se levantou, né? Já é 6h45. Os pássaros já estão voando, as araras indo para não sei onde elas vão todos os dias. Tá um dia bonito. Mas voltando. Primeira questão dos combustíveis. O outono chegou para eles. Quer dizer que daqui para frente é só para trás. É só cada dia mais curto, cada noite mais longa, cada dia mais frio. Certo? Cada dia mais frio. E no caso da Europa isso é um problema enorme. Não ter aquecimento. Ou pior, do ponto de vista dos estados, como é que eles chamam? Democráticos deles. Ter aquecimento muito caro, o que implica só para uma elite. Que implica que, mais uma vez, os europeus vão ter que escolher entre comer e não congelar. Essa é uma situação que politicamente é péssima para eles. A Federação Russa sabe disso. Não é uma questão econômica. Tipo, não. A questão aqui é política. O que a Federação Russa está fazendo é apertar onde dói mais. Eu lembro, já vi uma expressão muito utilizada no antigo Shaker, que era o da Rússia apertar o dial de dor, a depender de até onde o Ocidente quisesse escalar. É exatamente isso que está acontecendo, apertar o dial de dor. A questão de não vender mais combustível, a Europa não vai ficar sem combustível por causa disso, né? Sem diesel, sem gasolina, ela não vai. Porque ela tem alternativas, inclusive alternativas que a própria Rússia preparou. Os Emirados Árabes Unidos e a Índia, principalmente esses dois, estão pegando petróleo russo ou combustível russo já refinado, trocando de embalagem e vendendo de volta, embolsando a diferença. Então, e sem falar que a Arábia Saudita também está vendendo, né? Está importando, como se ela precisasse, ela está importando muito combustível russo e fazendo exatamente a mesma coisa. Porque a questão aqui a Rússia industrializa o petróleo dela, vende por um preço razoável, e esses países embolsam a diferença boa e mandam para a Europa. Então não é deixar a Europa sem gasolina e sem diesel, não. O objetivo não é esse. O objetivo é aumentar o preço para os europeus da gasolina e do diesel, enfraquecendo seu inimigo e ajudando a enriquecer seus amigos.
Quem é amigo da Rússia ganha dinheiro, simples assim. Para o Brasil, que a Rússia hoje é o maior fornecedor de combustível para o Brasil, não precisaria se o Temer e o Bolsonaro não tivessem desfeito da Petrobras, desfeito de refinarias, né? Trocado, o miliciano trocado a refinaria por joia. Nada disso seria necessário, mas fizeram, né? Fizeram. Nós tivemos Temer e Bolsonaro. Nós tivemos Paulo Guedes. Então isso existiu. Não adianta falar assim, não, tivemos eles. Então agora nós temos que importar combustível. Mas o preço que a Rússia cobra pelo combustível depende do cliente. Como nós estamos na lista dos países amigos, a gente paga um preço bem menor pelo combustível. É um preço equivalente ao que paga a Arábia Saudita, Índia e Emirados Árabes Unidos. Definitivamente não o preço que os europeus vão pagar. E aí, como eu estava dizendo, é essa a questão. Não é deixar a Europa sem combustível, é deixar a Europa com combustível mais caro. Isso tem duas funções. No nível mais macro, aumentar a inflação. Certo? Aumentar a inflação. Com a inflação, Reino Unido e Alemanha, Suécia também, já estão oficialmente em recessão. São países que já estão em recessão. Quando você aumenta a inflação num país que já está em recessão, o dano econômico é devastador. Aí nós temos a chamada estagflação, quer dizer, um momento em que a inflação cresce, mas a economia cai. Então, porque normalmente acontece da inflação crescer quando você tem um certo boom econômico. As pessoas se empolgam, os preços sobem. O que está esperando a Europa é a estagflação, inflação com queda na economia. E é óbvio que isso foi planejado pela Rússia. Certo? Repito, mais uma vez, não é questão de deixar a Europa sem combustível. É questão de aumentar a inflação na Europa. E por que aumentar a inflação na Europa? Aí sim vem o pulo do gato. Aumentar o dano político que os países hostis à Rússia vão ter. Porque essa retórica, a Rússia é malvada, o Putin não sei o quê, a Rússia é aquilo, a Ucrânia é aquilo outro, serviu por algum tempo para atiçar os europeus, né? Mas a geladeira, como dizem os russos, a televisão só funciona enquanto a geladeira está cheia. Quando a geladeira esvazia, a televisão deixa de funcionar. Acho que vocês me entenderam. É exatamente o que os russos esperam. Vamos ver quanto dura o patriotismo europeu quando eles estiverem passando fome. O inverno chegando, o medo, isso é um fator psicológico excelente, o medo de ter que escolher entre comer e passar frio. Então você passa frio e come, ou você tem aquecimento, mas aí você não come. É essa escolha que os russos querem impor à maioria da população europeia. Porque aí é uma escolha política, certo? É uma escolha política. O que os russos estão fazendo é iniciar a imposição de uma escolha política aos europeus. Aumentar e muito o custo político da guerra. Porque está muito fácil. Não está muito fácil. Mas está fácil você falar, não, vamos apoiar os malvados, vamos apoiar a luta contra os malvados russos, né? Você não sente nada, você não tem consequência. Mas a partir do momento em que você sente que seu governo está te abandonando para dar dinheiro para os ucranianos, e essa percepção já existe. Ela pode ainda não ser a percepção dominante, mas essa percepção já existe na Europa. As pessoas sentindo que o governo deles, no caso da Alemanha, essa percepção já existe, já é dominante. No caso da Alemanha já é, mas em alguns países não. Certo? A percepção de que o governo está muito mais preocupado em agradar os Estados Unidos, tirando dinheiro que está fazendo muita falta para eles e mandando para a Ucrânia, do que em salvaguardar os interesses do próprio povo. O que a Rússia quer? Que essa percepção nos países onde ela ainda não é dominante se torne dominante. E nos países em que ela já é dominante,
ela se torne absoluta. Assim, a crença de que o governo está muito mais preocupado em atender os interesses dos Estados Unidos para salvaguardar a Ucrânia do que em atender a própria população. E a percepção de que a Ucrânia é um país corrupto já começou a ser construída. Que ela é um país corrupto, isso é óbvio, isso é evidente. Mas ainda não havia essa percepção pública. Essas percepções são... Opa, peraí, gente. Jubeba. Eu vi um cachinho ali, ó, tá vendo? Ó. Peraí. Achei. Peraí. Aqui, ó, gente. Tem uma jubebinha aqui, solitária. Vai parar no meu pratinho. Opa, peraí. Achei outro cachinho aqui, ó. Ah, mas isso é a parte baixa. Já dá pra apanhar. A parte de cima não. É uma coisa comum das solanáceas, e o jubebe é uma solanácea, é que se você não recolhe os frutos, eles param de nascer. Se você recolhe, eles continuam. Aqui. Pronto. Voltando, depois dessa interrupção por jubebas, é óbvio que a liderança europeia, por mais estúpida que seja, ela sabe disso. Ela sabe o que a federação está armando. Ela sabe o que espera os próprios governos. Porque, ainda que haja limitações seríssimas quanto a esse conceito de democracia burguesa, eles sabem que precisam de voto. Certo? E não vão ter esses votos se a população tiver que escolher entre passar frio e passar fome. Evidentemente ninguém vai votar no governo. Ou seja, né, nos aliados pró-ocidentais, pró-americanos, otanistas. Então, é uma maneira muito interessante da Federação Russa desgastar seus inimigos. O caso chinês, porém, é mais grave. Simplesmente não dá para produzir semicondutores sem germânio e gálio. E olha só a ironia. 92% do germânio e do gálio que existem no mundo são atualmente comercializados pela China. 4% pela Federação Russa. Então a Rússia não precisa, ela possui. Agora o resto do mundo precisa. Desesperadamente. Eu lembro lá no começo, quando tinha todo aquele papo de sem a ASML ASML e TSMC, né? A fabricantes de máquinas litográficas e de chips, um de Taiwan, outro da Holanda. Não tinha mais produção de computador, porque a China estava lascada, a Rússia estava lascada, dependia do Ocidente. Eu falei, gente, não é assim. Mas não é assim mesmo que a banda toca. O tempo veio e me deu razão. Tá aí o novo Huawei, para demonstrar que, né, a China se virou. Deu certo. Na verdade, isso só incentivou a China a desenvolver sua indústria de semicondutores a um nível profissional de competência mundial. E a Rússia está de boa. Porque os chips de 28 nanômetros, ela produz em quantidade suficiente. Na verdade, você tem duas empresas que produzem. Então, para ela, tanto faz. Ah, mas e os chips menores? Adivinha? Tipo, compra da China? Pronto, resolvido o problema. Aí os chips para supercomputadores, isso a China fabrica, a Rússia fabrica desde 2014, bebê. Eu disse isso, falei, gente, não é porque a China não tem a Rússia, nossa senhora, não é porque a Rússia não tem uma produção comercial de semicondutores que ela não tem produção nenhuma de semicondutores. Ela produz semicondutores extraordinários, provavelmente no nível de 2 nanômetros,
para os próprios supercomputadores, que ela tem o supercomputador mais avançado do mundo. Ah, mas eu não vejo na lista, assim, nas listas feitas pelos americanos, a partir do que os americanos sabem, né? Se a Rússia não tivesse a produção desses semicondutores, como ela teria os supercomputadores que ela tem? E se ela não tivesse os supercomputadores que ela tem, como é que ela faria esses avanços extraordinários que o Ocidente não dá conta de fazer? Certo? Ou vocês acham que os russos, para fazer mísseis hipersônicos, para fazer satélites, para fazer radares, para fazer laser, eles fazem o cálculo na unha? Vocês realmente acreditam que ela faz cálculo na unha? É óbvio que ela usa supercomputadores. Então, ela tem supercomputadores. O sistema de pele inteligente é todo controlado por inteligência artificial. E não é inteligência artificial num XP, não, gente. Certo? Mas não é mesmo. É em supercomputadores. Então, ela possui supercomputadores. O que significa que ela possui uma capacidade de produção de semicondutores e chips que é extraordinária. Agora, não é para exportação, não é para uso comercial, é para uso do governo, para uso de defesa. É quase uma produção de boutique, feita em laboratório, certo? A Rússia separa a produção de chips de 28 nanômetros da produção de chips, né, de comprimento bem mais curto. E também tem produção de chips para computadores quânticos, certo? Essa é a questão. Isso é o fato. É importante a gente entender isso, porque senão a gente não consegue sequer compreender como a Rússia foi capaz de tantos avanços científicos, industriais e de engenharia. Se a gente acredita nessa bobagem, que só o Ocidente, ou na verdade a Ásia, né, aliada do Ocidente, é capaz de produzir semicondutores e microprocessadores. Isso não é verdade, certo? A questão é que a Rússia prioriza a produção para uso militar, certo? Ela prioriza a produção para uso militar. E, evidentemente, ela não vai ficar aí falando, ela não é os Estados Unidos, certo? Ela não é os Estados Unidos. Que como lá são as empresas capitalistas que estão produzindo, eles têm que fazer propaganda de tudo. Ah, estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo, nosso próximo passo é esse. Porque tem que dar publicidade, né? Para os acionistas ficarem satisfeitos. E nisso, os segredos industriais são contados. Na Rússia, não. Essas empresas são estatais. Elas não têm que fazer publicidade. Muito pelo contrário. Elas têm, como se diz aqui em Goiás, esconder o leite. O que é esconder o leite? As vacas. Quando você está tirando leite de vaca, ela pode simplesmente não soltar o leite. Certo? Ela pode simplesmente não soltar o leite. Ela guarda o leite para o bebê, ela tem o bezerro. Ela tem autonomia para isso. Qualquer um que tirou leite sabe disso, que a vaca pode esconder o leite. Se ela sentir que o bezerro dela pode ficar com fome, se ela, né, mais leite for retirar dela, ela esconde o leite. Então é isso. Daí a origem da expressão esconder o leite. De toda forma, para a Rússia, essa medida chinesa evidentemente não vai impactar. Primeiro, porque ela produz germânio e galho. Segundo, porque evidentemente ela é aliada da China. A China não vai deixar de vender germânio e galho. Ela vai deixar de vender germânio e galho para empresas e países hostis. Certo? Essa que é a questão. Então, se a TSMC e a ASML estava toda prosa, achando que ela faz, ela acontece, a China agora vai ter que se ajoelhar, a Rússia vai ter que se ajoelhar. Eu disse meses atrás, não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Porque a produção desses semicondutores exige sim matérias-primas, né? Os wafers de safira, que só a Rússia produz, galho e germânio, que basicamente só a China exporta. Então, eles não são tão autossuficientes. Ah, estamos falando de gases nobres também, que são vendidos pela Rússia. Então o buraco é muito mais embaixo, mas muito mais embaixo. Eles dependem de matéria-prima. Quando eu falo matéria-prima, não é matéria-prima igual o Brasil vende, não. Pedra, não. Sabe quanto tempo leva, de verdade, para fazer uma fábrica de wafer de safira? 20 anos.
Vai construir uma fábrica de wafer de platina. De platina não, perdão, gente. De safira. Vai construir uma fábrica de wafer de safira. Do nada são necessários 20 anos. Quer dizer que se o Ocidente começar a fazer um agora, hoje, só em 2043 vai ter ela pronta. Certo? E precisa ser de um local de absoluta estabilidade tectônica. Traduzindo, a própria China, Coreia do Sul, não tem condição de produzir isso. Nenhuma condição. Né? China, Japão, Coreia do Sul não são locais de estabilidade tectônica. E a maior parte dos Estados Unidos também não é. Traduzindo, vão ter que comprar da Rússia. E a Rússia vende para quem ela quiser. Ela está fornecendo quantidades enormes de fertilizantes para os americanos. São vendas de bilhões de dólares. A Rússia nunca vendeu tanto fertilizante para os americanos do que agora. O que não deixa de ser um sinal. Sabe, ela não quer matar o cliente. É uma mão estendida, mas essa mão estendida pode ser retirada. O caso dos combustíveis para a Europa lembrou o mundo disso. Essa mão estendida pode ser retirada. Ela não é eterna, não. Os nossos irmãos russos podem apelar, certo? E retirar essa mão. Mas não creio que faça. Porque politicamente o que a Rússia ganha tornando o inferno a vida dos agricultores americanos? Nada. Então, se não tem ganho político, igual está tendo evidentemente na cessação de venda de combustível para a Europa, não tem por que ela fazer. Lembre-se, gente, eu sei que todo mundo gosta de Sun Tzu e tal, mas Putin é influenciado profundamente, a alma mater intelectual do Putin é von Clausewitz. Não é que von Clausewitz distingue tanto assim de Sun Tzu, mas von Clausewitz nitidamente tem suas próprias ideias. E para ele, esse é um dos principais postulados dele, a guerra é política por outros meios, certo? Então, o que a Rússia está fazendo é político, porque isso também é guerra. É nesse sentido que a Rússia deixa de vender combustível para a Europa, e é nesse sentido que a Rússia vende fertilizantes para os Estados Unidos. Os agricultores dos Estados Unidos são conservadores, são inimigos do governo. Então compensa agradecê-los, compensa até mimá-los. Não, toma fertilizante aí o tanto que vocês quiserem, toma potássio, toma ureia, sejam felizes. No caso dos consumidores europeus, compensa puni-los. E principalmente compensa instigá-los contra o próprio governo. Então, guerra política por outros meios, ao deixar de vender combustível para os europeus e ao continuar vendendo fertilizante barato para os americanos, a Rússia está fazendo guerra, porque ela está fazendo política, certo? É um raciocínio bem mais sofisticado do que esses imbecis que governam as nações do Ocidente têm. Essa é a verdade, certo? Esse é o fato. Ok? Mas voltando à questão dos semicondutores. Em breve, é claro que ainda existe germânio e galho no estoque, mas esse estoque é finito. E as primeiras limitações que a China impôs já fazem alguns meses. Então, em breve, a água vai bater na bunda. E aí vamos ver o que a TSMC, a ASML, os americanos, os sul-coreanos, os taiwaneses, os japoneses vão fazer. Os japoneses eu sei o que eles vão fazer, o que eles já estão fazendo, certo? E estão conversando com os russos, estão fazendo afago nos russos, estão começando a se afastar dos Estados Unidos, cara. É nível que eles estão se afastando dos Estados Unidos. Eles já estão começando a devolver os timões, para desfazer posição em título da dívida pública americana. Perfeito? Não vê quem não quer. E eu falo que o Japão está armando a cama de gato para os Estados Unidos. Tem muita gente que não me ouve, mas vão por mim, é isso. Deixa eu comprar pão pro bando, gente. Só um momento.
esse trecho final vai ser mais complicado, porque eu tive que comprar pão para o bando e não resisti, comprei 2 pães de queijo para mim. Em que eu levanto, tomo remédio contra o diabetes. Em teoria devia comer alguma coisa, mas está quente demais. Eu falei, vou chegar logo da minha mãe. Mas enfim, gente, isso, e na verdade esse foi o objetivo do nosso vídeo. Isso que está acontecendo agora, essas medidas que a China e a Rússia estão tomando, são guerra, isso é guerra. Feita de maneira inteligente. E é nesse sentido que a Arábia Saudita também está no esforço de guerra. Porque ela está há muito ajudando a Rússia, reduzindo voluntariamente a produção de petróleo. Desde o início do ano, a Arábia Saudita já deixou de produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia. É como se ela está abrindo mão de ganhar dinheiro. Por isso que a Rússia está vendendo combustível para ela a preço barato, para os Emirados Árabes Unidos também a preço barato, para ela revender para os europeus. Para compensar ela pelo dinheiro que ela está deixando de ganhar ao deixar de vender petróleo. Mas a Rússia ganha por quê? Porque com isso o preço do petróleo sobe. É importante que o preço do petróleo suba, porque o orçamento militar da Federação Russa passou de 47 bilhões para 132 bilhões de dólares. Para o ano que vem, o orçamento é de 142 bilhões de dólares. Certo? É muito dinheiro. Perdão, 112 bilhões de dólares. É muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. De 47 para 112. Mais que dobrou o orçamento militar. E, ao mesmo tempo, o superávit fiscal, o déficit fiscal da Rússia, ao invés de crescer, está diminuindo. Diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, o aumento do preço do petróleo é fundamental para a Rússia continuar funcionando o seu aparato de guerra sem destruir a economia. Porque manter ele destruindo a economia, igual os Estados Unidos mal e mal vem fazendo, é até fácil, é só gastar como se não houvesse amanhã. Mas de onde você vai tirar a grana para pagar a dívida? Essa parece que é uma preocupação que os Estados Unidos não têm, vão pagar por isso, mas é uma preocupação que a Rússia tem, certo? Então a Arábia Saudita, ao reduzir voluntariamente a produção de petróleo, está auxiliando muito a Federação Russa. Eu sei que muita gente se empolga com jornalismo declaratório. Bin Salman declarou isso, Bin Salman declarou aquilo, Bin Salman está conversando com não sei quem. Não, esqueça as declarações. Foco nas ações, certo? Ação por ação, a Federação Russa está com nítido apoio do Oriente Médio e da China. E a união desses eurasianos está deixando e vai deixar os ocidentais numa situação ainda pior. E como eu disse, isso é guerra. Isso é guerra. Só que por outros meios. Enfim, o tanto que o céu tá bonito, quem vê não imagina, né, o calor que está por trás disso. Mas vai dar tudo certo, tenha um ótimo dia e até a próxima, gente.